Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando, irmãos, que vocês estão em pé, abramos a nossa Bíblia. A palavra de Deus, ela tem algumas coisas, alguns ensinamentos, algumas verdades espirituais. De vez em quando nos deparamos com uma delas e então temos que compartilhar com os irmãos, com a igreja. E essa é uma dessas verdades que Deus quer que tragamos nessa noite, nessa oportunidade que nos é dada pelo pastor da igreja. Amém, meus irmãos? Levítico, capítulo 19, verso 23, alguns versículos. Existia uma lei interessante em Israel, que nós vamos ver agora. E vamos ver também que Jesus era profundo conhecedor de tudo isso também. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, se vos há incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Deus estabeleceu essa regra em Israel. É interessante tantas leis. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque você poderá demorar um bom tempo para esquecer dessa palavra. Talvez demore alguns meses, anos, e eu espero em Deus que demore muito. Que este registro da palavra de Deus fique impresso em nossos corações. Deus estabeleceu esta regra em Israel, para a nação de Israel, de que quando o povo entrasse em Canaã, é claro que eles iam iniciar o cultivo da terra, é claro que eles iriam plantar. E evidentemente, como era comum entre o povo de Israel, após a posse de Canaã viria o plantio dos grandes pomares em Israel. Mas agora aparece o Senhor e diz: vocês vão plantar as plantas frutíferas. Só que agora eu estabeleço que durante 3 anos elas irão produzir. E vocês vão olhar o fruto, a planta florescer, o fruto nascer, crescer, amadurecer, cair e fertilizar a terra, por assim entender. Mas disse o Senhor: durante 3 anos o fruto será incircunciso. Ou seja, durante 3 anos o fruto será impróprio para o consumo.
Aí você me pergunta, irmão, por que isso? Por que isso? Eu também me perguntei, por que isso? Você não vê a hora de nascer lá o primeiro, né? Para degustar. E vem Deus e diz, não, durante 3 anos é impróprio para o consumo. Amados, todos nós temos projetos, elaboramos projetos, fazemos projetos, temos os nossos pedidos diante de Deus, temos os nossos pleitos diante de Deus, e parece que Deus não está levando muito a sério os nossos desejos e os nossos anseios, aquilo que queremos, que pedimos ou que necessitamos. Parece que nós elaboramos aquilo por iniciativa própria, e por mais que tenhamos tentado trazer a Deus para dentro do negócio, parece que Deus está à margem dos acontecimentos em nossa vida. Preste atenção nisso. Você plantou uma árvore, você plantou uma planta frutífera, você plantou um projeto de vida, você tem uma realização a alcançar, e parece que o momento de colher o fruto não chega. Vamos ver como é que Deus trabalha? 3 anos, a planta vai produzir, mas você vai olhar, dizia Deus, a boca vai encher de água. Tem aqueles que vão passar lá. Eu imagino como Israel sofreu, né? Com isso. Vai até pegar e cheirar o fruto, mas o consumo está proibido agora, diz o Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Isso durante 3 anos. Aleluia. Vamos ver quantos aqui estão no 3º ano, aleluia, dos seus projetos diante de Deus, aleluia. Quantos de nós nessa noite estamos no 3º ano, aleluia, dos nossos pleitos e no 3º ano das nossas orações diante de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E fique atento, meu amado irmão, porque Deus vai falar com você nessa noite, sim, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava sentado ali olhando e pensando, meu Deus, será que Deus pode acender essa fogueira nessa noite, aleluia? Será que Deus pode juntar esses tiçanos essa noite, aleluia, e fazer brilhar e vibrar com o calor do Espírito Santo do Senhor? Meus amados irmãos, nessa noite, neste momento, só a palavra de Deus pode mexer conosco, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Deus disse, durante 3 anos vocês não vão tocar. Mas no 4º ano, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o vosso fruto, todo o vosso fruto será santo, aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus. No 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Meu amado irmão, talvez você esteja, talvez eu esteja passando por esse processo em que plantamos, adubamos, regamos e não estamos colhendo fruto. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu só quero fazer uma observação aqui, que oração não se perde, até aquelas que não são respondidas. No livro do Apocalipse,
Só para ajudar você que deve estar se perguntando nessa noite, o que será que Deus tem feito com as minhas orações? A Bíblia diz que existe um memorial, existe alguma coisa abstrata diante do trono de Deus, onde estão depositadas as orações dos santos. E uma vez um desviado falou para mim: Josenar, ora por mim. Eu falei: eu tenho orado tanto por você e não tem resolvido nada. Eu falei: eu vou te avisar, eu vou continuar orando, mas se as minhas orações não servir para te salvar, um dia vão servir para te queimar. Vai queimar para valer mesmo. A Bíblia diz que um dos anjos voou, tendo consigo uma taça, um recipiente, onde estavam depositadas as orações dos santos de todas as épocas. Voou sobre a terra e despejou aquela taça sobre a terra, e a terra ardeu em fogo até se consumir. Você pode dizer amém? Amém. A tua oração, mesmo aquela que não é respondida, ela não é jogada fora, ela está diante de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No terceiro ano, nada se come, de nada se desfruta, e o crente continua na presença do Senhor, o crente continua crendo, continua buscando. E nós estávamos conversando e nos questionando. Não sabemos porque tem pessoas que não fincam raízes na igreja. Não sabemos porque tem pessoas que não criam vínculo, que não se estabelece em definitivo na terra. Entre o povo de Deus, as bênçãos, a colheita dos frutos era para aqueles que se estabelecessem na terra. Aleluia. Tem pessoas que quando nós procuramos já não dá mais. Cadê? Para onde foi? Amanheceu aqui, anoiteceu acolá e pernoitou não sei aonde, é tudo a mesma coisa. Não, Deus está atrás de crente que fique bem as suas raízes, as suas estacas, que estenda as cortinas da sua habitação. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos fazer transbordar em frutos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos sair sim do terceiro ano. O senhor está aqui há quantos anos? 1 ano e meio. O pastor está aqui em 1 ano e meio. Terceiro ano, o quarto ano vai chegar, viu, pastor? O quarto ano vai chegar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando o quarto ano chegar, aleluia, o verso 24 diz que todo fruto será santo. Aleluia. Glorificado seja o nome. Você crê nisso nessa noite? Aleluia. Você crê que o quarto ano pode chegar na sua vida? Aleluia. Você lá no fundo crê que o quarto ano pode chegar na sua vida? Você lá na galeria crê que o quarto ano pode chegar na sua vida? Assim diz o Senhor: porém no quarto ano todo o seu fruto será santo. Aleluia. E para dar louvores ao Senhor se produzirá. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E no quinto ano, aí é hora de comer. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Comer para saciar e para aparecer as novidades. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Amados, seus projetos, aquilo que você colocou na mão de Deus, continue orando, continue regando essa planta. Aleluia. Regando com oração, com lágrimas, com gemidos. Pode ser que sim, mas eu te garanto, Deus irá te honrar, Deus honrará a tua fé e a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu li essa passagem bíblica, meus amados irmãos, para depois eu vir aqui, aleluia, o livro de Atos, ou melhor, de Lucas, e vamos falar um pouco da figueira estéril. Veja como Jesus conhecia a Bíblia, né?
Veja como Jesus conhecia a Bíblia. Lucas 13:6 está escrito que um certo homem tinha uma vinha, e no meio da vinha, o que tinha no meio da vinha? Uma figueira plantada. Você já se perguntou o que é que essa figueira estava fazendo no meio da vinha? Não. Vinha é lugar do que, irmão Wagner? De uva, né, irmão Levi? Você já se perguntou o que é que essa figueira estava fazendo no meio da vinha? Sorte dessa figueira que estava no meio da vinha, porque no meio da vinha ela encontrou quem intercedesse por ela. Nós vamos ver esse negócio. Aleluia. O que será que essa figueira estava fazendo no meio de uma parreira, de um parreiral, de uma plantação? Eu vi lá no Vale das Frutas, no São Francisco, aquilo não tinha como ter uma figueira, mas a Bíblia diz que o homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, o dono da vinha. E aí o que foi que ele disse ao vinhateiro? Eis que há 3 anos, preste atenção, faça uma conexão agora com a passagem que acabamos de ler. Eis que há 3 anos tenho procurado frutos nesta figueira e não acho. Corta, para que ela, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Esse foi o dono do pedaço, né? Vamos dizer assim. Chegou lá e deu ordem. Mas ele não entendia nada de produção de fruto, nem de uva e nem de figueira. Nem de ver, não entendia nada. Mas aí vai entrar aquele que realmente entendia do assunto. Aleluia. O especialista vai dizer: espera mais um pouco. Esta figueira, ela está no 3º ano, segundo a orientação de Deus. Vamos então, deixa ainda esse ano, até que o fruto ficará. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. O dono chegou e disse: vamos cortar. Aleluia. O vinhateiro aparece e diz: não, ninguém vai cortar nada aqui. Aleluia. Tem gente que corta muito fácil, que passa o facão muito fácil. Aleluia. Alguém olha para alguém na igreja e diz: mas o que é que está fazendo essa pessoa aqui? Cadê os frutos? Tanto faz. Mas o grande segredo aqui, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, é que a figueira estava lá no meio. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus. E o Espírito Santo, assim queria Jesus nos transmitir verdades espirituais nessa parábola. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus. Ele aparece para contradizer o dono da propriedade, que diz: corta, tira, para que ocupa ainda a terra? Eu preciso de espaço. É assim na lavoura, na agricultura.
Quando alguma coisa não está dando certo, o proprietário então erradica aquelas plantas para que haja espaço, para que haja produção. Aí o Espírito Santo de Deus se levanta e diz: não, aqui ninguém vai cortar ninguém. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aqui ninguém vai cortar ninguém. Aqui nós vamos trabalhar, vamos regar. Aleluia. Vamos adubar. Glorificado seja o nome do Senhor. É o terceiro ano, mas o quarto ano vai chegar. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E quando o quarto ano chegar, aleluia, os frutos da figueira improdutiva serão santos e serão para a glória e para o louvor do nosso Deus. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor. Aleluia. Diga: Senhor, quando os meus frutos chegar, quando o terceiro ano passar, quando o quarto ano chegar na minha vida, aleluia, eu quero que os meus frutos sejam para a honra e para a glória do teu nome. Tenha coragem, levante a sua mão, adore ao Senhor, receba a palavra de Deus para a tua vida essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, muitos de nós já não estaríamos aqui. Mas Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Mas aí, irmãos, parece que a coisa está resolvida. Ainda nessa noite você vai sentir a presença de Deus. Eu creio nisso. Eu não acredito que você veio aqui para voltar cansado, fadigado, do mesmo jeito que chegou. Até o final desse culto, a palavra que não é minha, mas é do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não falo uma sílaba aqui de mim mesmo, mas eu quero falar a palavra de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia nessa noite. Aleluia. Mas tudo bem, preste atenção. Jesus, nós somos imediatistas, né? Não é assim? Irmãos, o que tem de crente por aí, o que tem de igreja por aí, que os crentes chegam como se a igreja fosse um supermercado. Daqueles que a pessoa entra lá na entrada e pega o seu carrinho e vai. A casa própria, o carro zero, e vai colocando. E manda, Senhor. O que é mais? O emprego, o diploma da faculdade, e pior que esse carrinho nunca enche, né? Nunca enche. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Onde está a nossa contrapartida? Aleluia, onde está a nossa contrapartida? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Mas eu quero vir aqui. Eu estava aqui em Marcos nós temos uma outra situação que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, para a nossa meditação antes de encerrarmos esse culto. Nós temos uma outra figueira. Jesus entrando em Betânia, teve fome. Marcos capítulo 11, e a partir do verso 12. E na entrada da cidade, fora da cidade, tinha uma figueira linda, maravilhosa. E Jesus teve fome. Mas aqui está escrito que não era tempo de figos, não era época de frutos. E Jesus chegou, só tinha folha. Só tinha folha. E Jesus olhou para aquela figueira e disse: nunca mais ninguém coma frutos de ti. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E foram embora. Quando os discípulos retornaram, Pedro, lembrando-se no verso 21,
Disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo lhe disse: tendes fé em Deus. Só isso. Tem uma tradução do grego que diz: tendes a fé de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me intriga nisso é que o próprio texto diz que não era época de frutos. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu pergunto aos irmãos: Jesus era o mestre dos mestres, não era, Levi? Jesus era o mestre dos mestres. Quanto tempo eu ouvi o irmão dizer: eu tenho 2 faculdades, não é assim? Eu tenho 2 faculdades. Eu pergunto aos irmãos: quanto tempo Pedro ficou com Jesus? No seminário de Jesus, na faculdade teológica de Jesus. Quanto tempo? 3 anos. E Jesus, foi cantado agora há pouco que Pedro negou, né? Foi um dos detalhes da vida dele. E Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, depois de 3 anos de faculdade, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Sabe o que isso diz? Que faculdade teológica, que seminário teológico, que faculdade nenhuma converte ninguém. Não faz ninguém produzir fruto. Mas o que faz produzir fruto é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Depois de 3 anos, irmãos, estudando. Tem crente que é duro de se converter, né? Vocês já viram feijão encruado? Lá minha avó cozinhava muito no fogo a lenha. E quando a lenha era pouca, o bicho enrugava assim e ficava saltando dentro da panela, e salta para cá e salta para lá, e ela tinha que tirar do fogo e jogar fora, irmã Yolanda. Sabe por quê? Diziam que às vezes é porque o feijão era velho, às vezes dizia-se que era porque tinha faltado fogo, o fogo tinha sido pouco, mas ficou encruado e saltou. E Pedro encruou depois de 3 anos. Jesus chama e diz: Pedro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, agora me ajudem a entender porque qual é a diferença dessa parábola para aquela outra, onde o dono chegou e disse: eu vou acabar com essa figueira agora, vou tirar, queimar, jogar fora. E o vinhateiro, aquele que entende de fruto, aquele que entende de planta, aquele que entende de botânica, ele entra em cena e diz: não vai cortar não, aleluia, não vai jogar fora não. Outro dia eu perguntei para o irmão, eu falei: irmão, o senhor nunca foi jovem? Porque o irmão estava pegando os jovens da igreja, empurrando tudo dentro do fogo do inferno. Eu falei: o senhor nunca foi jovem? Dá uma olhadinha para trás. Qual é a vantagem do teu filho estar na igreja? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe qual é a grande verdade espiritual nessa noite? Sabe qual é a grande diferença dessa figueira de Marcos capítulo 11 verso 12 para aquela de Lucas capítulo 13? É que uma estava no meio da vinha. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa vinha é a igreja. Aleluia. Você pode estar no meio da igreja mesmo fraco, mesmo capengando, mesmo com suas fraquezas, mas você está no meio da igreja, e no meio da igreja tem quem intercede por você. Aleluia. Tem quem intercede por mim. No meio da igreja tem o Espírito Santo que trabalha na vida de cada um. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. No meio da igreja, no meio da vinha, tem alguém nos cobrindo com as suas orações. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas fora da cidade,
não tem ninguém que interceda. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Pedro agora olhou e disse: mestre, a figueira se secou. E o Senhor agora responde: tende fé em Deus. Aleluia. Irmão, nunca saia, nunca desapareça. Crie vínculos com a sua igreja. Crie raízes com a sua igreja. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Crie compromissos com a sua igreja. Aleluia. Lá fora não há proteção. Aleluia. Essa figueira foi amaldiçoada não porque não tinha frutos, não porque só tinha folhas. Jesus sabia que não era época de fruto, mas essa figueira foi amaldiçoada, secou, porque estava fora da cidade, e fora da cidade ela não encontrou quem intercedesse por ela. Aqui dentro, diz a palavra de Deus, o Espírito do Senhor intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você esteja olhando para você dizendo: mas olha, realmente eu diante da palavra de Deus já podia ter sido erradicado, mas nessa noite o Espírito Santo está intercedendo e dizendo: deixa mais um ano, deixa mais um ano. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adubar, vamos estercar, vamos revolver a terra, vamos regar. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus, porque quantos frutos vierem, aleluia, serão para louvor, aleluia, e para a glória do nosso Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, descanse na certeza de que Deus tem seus planos. Eu falei para minha esposa, eu trouxe uma planta lá do Nordeste que eu ganhei de um primo lá no Ceasa, em Juazeiro, e eu trouxe com tanto carinho. Ela veio dentro do carro esmagada, mas é um valente, aquele agridoce, o umbu. E eu deixei 10 meses para se recuperar. Depois de 10 meses, eu coloquei na terra e fiquei esperando. Depois de 3 anos deu uma frutinha daquela, uma frutinha, e eu fiquei tratando daquilo com tanto carinho. E tinha um pedreiro lá em casa, e o pedreiro conhecia que ele é de lá. Aí ele falou: eu vou comer isso aí com sal. Eu falei: rapaz, não faça isso, eu plantei isso com tanto carinho, estou cuidando. Aí de repente a fruta desapareceu. Falei para trás: o pedreiro não comeu minha fruta, meu umbu com sal. Esperei tanto tempo. E eu fiquei com aquilo. Eu olhava para o pedreiro e eu falei: mas que coisas, o camarada comeu minha fruta mesmo. E vai. Aí depois eu lendo essa passagem, eu falei para a Tânia, eu falei: aquele umbu era incircunciso. Era a fruta do 3º ano. Aí chegou 2 crianças lá em frente de casa. Criança não mente, né? Criança não mente. As crianças pequenas, elas falam a verdade. Aí elas falaram assim: sabe aquela frutinha que tinha aqui? Foi ela que arrancou e comeu. Aí eu falei: poxa, eu fiquei todo esse tempo achando que foi o pedreiro. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que nós fomos salvos. Diz a palavra de Deus, somos chamados para dar fruto. E a Bíblia diz: e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Aí eu pergunto a vocês: quem não gostaria de ter lá em casa
um pé de manga de primeira qualidade produzindo o ano todo. Produzindo o ano todo. Vai lá, tira a madura, já tem uma florzinha, tem uma de vez. Aí está lá, né? Para comer com sal, com açúcar, para fazer suco do jeito que seria uma beleza, né? Quem não gostaria de ter lá, sei lá, jabuticaba, enfim, acerola, essas frutas que os irmãos têm. Jesus diz que Ele nos salvou para que nós vamos e demos frutos, e o nosso fruto permaneça. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós podemos estar aqui nessa noite no terceiro ano, mas eu quero te dizer que o quarto ano está chegando.